Boa tarde, bem-vindos à primeira live da J Barbosa. Vamos deixar as pessoas irem entrando um pouquinho. Então, tudo certo por aí? Estão me ouvindo? Certinho? Então, vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Bernadette, eu sou designer de interiores aqui na J Barbosa. A J Barbosa tem uma equipe de 6 designers de interiores e os nossos gabinetes estão localizados na Foz, no Porto, e no Multiparque aqui em Passos de Ferreira, onde a trajetória da empresa começou. Por sermos uma equipe relativamente grande, né? Eu acho que essa é a nossa grande força, porque a gente consegue cada uma com a sua trajetória, com o seu conhecimento, com o que viu no mundo, com esse conhecimento, a poder atender uma variedade de estilos de clientes. Então, ter esse direcionamento, ser uma equipe eclética, eu acho que é uma grande vantagem da nossa marca. Sobre o nosso trabalho, nós atendemos todos os tipos de projeto, tanto contracts, que são os comerciais, para os brasileiros que estão nos ouvindo, como os residenciais. E a gente tem vários, digamos assim, pacotes de projetos que podem ser atendidos, desde o projeto de um estudo de um layout para compra de peças soltas, que a gente pode fazer esse estudo e ver como melhor se adapta, que peças a serem usadas no ambiente, até o projeto chave na mão, que é o projeto completo, onde a gente pode atuar na paginação de piso, no projeto de imobiliário e fazer o projeto completo, a escolha dos tecidos, dos itens de decoração, tapetes, cortinas, porque a gente tem toda essa parceria, então a gente consegue atender ele completamente. E agora o que eu gostaria de comentar com vocês é um pouco sobre a etapa dos projetos. Então, um projeto se inicia na primeira etapa com a conversa com o cliente, onde a gente vai entender a necessidade dele, saber qual o orçamento desse cliente, qual o estilo, né? Que ambiente ele precisa que seja feito o projeto. Depois que ele aceitou, né, fazer o projeto com a gente parte para o mood board, que seria um painel de apresentação que a gente faz após essa conversa, com direcionamento do como vai ser o ambiente, com imagens, com amostras de tecido e tudo mais que possa envolver, de paginação de piso, enfim, para mostrar de uma forma mais real possível a execução desse projeto. Depois, a gente, com a planta baixa do ambiente, a gente faz o projeto 2D e com a aprovação do cliente a gente passa para a execução. Claro, passando pela medição do ambiente, que a nossa equipe técnica também faz. Ainda temos a opção do projeto 3D, que na minha opinião é o que melhor exemplifica como vai ficar na realidade o ambiente ou a casa da pessoa, porque ali a gente consegue transformar com uma renderização aquele ambiente, fazer uma foto totalmente realista e que o cliente, se ele tem alguma dificuldade no projeto 2D e no mood board entender como vai ficar o projeto no final, através do projeto 3D ele não tem dúvida nenhuma. Então, geralmente, às vezes a gente até coloca nas nossas redes sociais, aqui no Instagram, para quem é seguidor, já deve ter visto também como ficam os nossos projetos apresentados em 3D. Eu acho que é uma ferramenta fantástica. E falando um pouco sobre esse mundo, eu acho que a gente está passando por uma época muito frenética, está todo mundo correndo, o mundo está a gente está cada vez com uma vida mais cheia de demandas, né? Então o que a gente quer é chegar em casa e ter um descanso, ter um ambiente acolhedor. Então, aliado a isso, a gente também percebe que as pessoas às vezes não estão tendo tempo suficiente para organizar suas casas e aproveitar tudo aquilo que a gente, como profissional, disponibilizou para ela. Às vezes ela não consegue ter esse tempo para curtir a casa, porque ela não tem tempo de organizar. E por isso que hoje o tema é bastante relevante, que vai falar sobre o trabalho do design interiores e da organização do personal organizer, que é esse profissional que ainda é pouco conhecido aqui na Europa, mas bastante conhecido nos Estados Unidos e no Brasil. Por isso a gente trouxe uma parceira nova, que é a Patrícia Paixão,
ela agora está trabalhando em parceria com a Jota Barbosa. Então a gente vai ter um bate-papo super simples, como é a nossa primeira live. Desculpem se a gente se perder em algum conteúdo, a gente vai rir aqui um pouquinho também. Então fiquem com a gente e eu vou chamar ela agora para explicar um pouquinho sobre a tarefa que tem a Personal Organizer. Vamos ver, vamos ver. Ela deve estar entrando aqui. Oi! Oi! Tudo bem? Oi, Berna! Tá dando tudo Tá dando certo, tá tudo tranquilo. A primeira, a gente sempre fica nervosa, né? Mas Tá então, tudo a bem. Patrícia é minha conterrânea, né? Também brasileira. Mas ambas deixaram, né, o nosso país e estão aqui. Eu estou em Portugal e a Patrícia na Alemanha, certo? Isso. Tô na Alemanha, no sul da Alemanha, pertinho da Suíça. Ótimo. Então, assim, Já tô explica aqui há 9 há anos. 9 anos, Oh, desculpa. né? É Aham, bastante tempo já. Eu sou mais sim. recente. Então, explica um pouquinho pra gente a tua trajetória, como você chegou nessa profissão. Conta um pouquinho para o pessoal aqui para conhecer um pouco mais, porque eu acho que muita gente tem dúvida também sobre essa atividade. Exato. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a você, Berna, a Jota Barbosa, por esse convite. Eu me sinto assim muito honrada de estar aqui A gente participando com vocês da primeira live da Jota Barbosa. Eu tô achando o máximo isso. merecia um brinde. E mereci um brinde, é verdade. Eu até falei, vou pegar minha champanhe, acabou que eu esqueci. Mas, enfim, depois a gente faz Depois um a gente brinde. faz. E agradecer infinitamente vocês por essa participação. Eu Imagina. conheci, né, tive o prazer de conhecer o pessoal da Jota Barbosa pessoalmente, o Samuel, que foi lá no Salone del Mobile de Milano, e assim, realmente incrível. E estamos aqui, vamos trabalhar juntas. É isso aí. E agora eu vou te contar, assim, bem resumidamente, né? Porque a história é longa, mas eu vou te contar aqui, fazer um resumo de como que eu cheguei nessa profissão. Bom, eu sempre gostei de organização. Assim, vou começar lá do começo. Quando eu era mais nova, eu não era uma pessoa organizada, olha só. E Olha só, depois que eu me revelação, casei, revelação. e depois, sabe, Berna, a vida nos leva, né, a mudanças, né? Graças a Deus. Sim. E foi, na verdade, depois que eu me casei, que eu tive a minha casa, né? Porque quando você está na casa da mãe, que tem a pessoa ali que coloca as coisas no lugar, a gente A gente relaxa. relaxa. Mas Tem quem e aí, faça, né? exatamente. Então, quando eu me casei, que eu tive a minha casa, eu falei, gente, eu preciso dar um jeito aqui. E foi aí que eu comecei realmente a curtir e comecei a entender quais são os benefícios da organização na vida da gente. E foi só então, ou seja, na vida adulta, depois que eu já tive a minha casa, que eu comecei a me ligar nesse assunto aí, nesse tema. E a vida foi, né? Eu mudei para a Itália, eu morei 14 anos na Itália, eu estou desde 2001 fora do Brasil. E foi lá na Itália que eu fiz todo um percurso com outras profissões que não tem nada a ver com o personal organizer. E, enfim, cheguei aqui na Alemanha, há 9 anos atrás, comecei a trabalhar em outro setor também, na educação, que não tinha nada a ver. E foi depois de um pequeno acidente doméstico que eu quebrei meu pé. Então, assim, a história é bem longa, mas eu estou super resumindo aqui para vocês. Sim, claro, E claro. depois que eu tive essa fratura, que eu fiquei muito tempo debilitada, fiquei muito tempo imobilizada em casa, acabou que eu perdi o meu trabalho. E aí eu fiquei, né? Fiquei naquela paranoia, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? Perdi o trabalho, o que que eu vou fazer? E aí, sabe quando a coisa assim dá aquele clique? Aí eu falei assim, gente, eu gosto de organização. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto para entender, para me capacitar para trabalhar nessa área. E assim, gente, eu tô fazendo um super, super, super resumo. A história é bem Claro, mais mas não, longa. a vida. É, mas assim, até eu chegar a essa decisão, tive também a participação da minha sogra, que ela sempre me incentivou, porque eu ia para casa dele e ficava organizando as coisas para ela. E ela falava, Patrícia, mas você faz isso tão bem, por que você não faz isso como profissão? Uhum. Porque a minha sogra falou, eu já ouvi falar que existe uma profissão, que a pessoa pode trabalhar com isso. E eu também já tinha ouvido falar, sabe? Quando junto uma coisa com a outra, eu já ouvi falar.
a sogra está me incentivando, opa, chegou a hora. Sinais. Nesse momento, né? E isso são os sinais. Nesse momento que eu fiquei esse tempo parada em casa por causa da fratura, e aí foi então que eu comecei a pesquisar sobre o assunto e fui me formar, fui fazer o curso de personal organizer que eu fiz em Milão, lá na Itália. E daí, desde 2019, eu fiz esse curso de formação e nunca mais parei, Berna. São 4 anos de estrada. E assim, fazendo também as pessoas conhecerem, porque numa conversa que a gente teve antes, você comentou que na Europa ainda é pouco conhecido, né? A gente que vem do Brasil, acho que Sim. acaba vindo muito da cultura americana pra gente, e no Brasil já é bem difundido. Claro que é um serviço especial que nem todas as pessoas no Brasil, pelo menos, têm acesso, mas que não é nada, é totalmente possível. E eu entendo que hoje em dia, na vida frenética que a gente está, é mais do que é fundamental, é mais do que necessário, porque eu falo por mim, eu sou uma pessoa organizada. Porém, a vida é tão corrida a partir do momento, como tu falou, que a gente vai tendo nossa casa, que a gente vai tendo filhos, e o trabalho, e toda essa dedicação, e que a gente às vezes não consegue estar organizando tanto quanto a gente gostaria. Né? E Sim. assim, pessoas, né? E às vezes são homens que moram sozinhos também, que eu acho que deve ter também muita dificuldade. E eu gostaria de, então, que tu comentasse um pouco comigo quais são as áreas de atuação, assim, onde é que você vem atuando mais, se tem um público que vem mais forte, um público principal, ou se é variado, homem, mulher. Uhum. Sim, Berna, eu atendo praticamente 99% do meu público, dos meus clientes são brasileiros. Brasileiros casados com alemão, brasileiros casados com suíços ou italianos. Normalmente eu giro aqui nesse triângulo, Alemanha, Itália, Suíça. Mas eu tenho a minha hashtag Organize Sem Fronteiras, que eu vou onde o cliente me chama. Aqui dentro da Europa, eu tenho bastante flexibilidade. Então, assim, vou descrever aqui o meu público, né? A minha clientela. São normalmente brasileiros, né? Ou casados com estrangeiros, ou até mesmo pessoas solteiras. Sim. Eu já atendi mulheres em carreira, em plena carreira no trabalho, que viajam constantemente. Isso. E eu tenho uma cliente queridíssima que ela mora sozinha. É uma jovem carreira. E ela falava comigo, Patrícia, eu não consigo achar nada na minha casa. Eu me sinto completamente desnorteada dentro da minha casa. Então, eu preciso que você venha para me dar um norte, para me orientar, porque ela não, como você disse, as pessoas não têm tempo, é muito trabalho, muitas atividades fora, e acaba que não consegue, ou porque não tem tempo, ou porque não tem as técnicas, a habilidade para fazer esse tipo de organização. Então, assim, sim, desculpa. E eu acho que o nosso trabalho vem nesse sentido de fazer tudo ser mais funcional. Né? Exato. Então, a gente tem que facilitar a vida das pessoas, fazer elas se sentirem bem. Eu acho que o trabalho de design de interiores, além de projetar de tudo, de fazer a casa ficar linda e maravilhosa, não basta uma casa ser linda, você tem investido um valor, né, significativo na vida, porque é o nosso lar, mas ela não ser funcional, né? Então, por isso que, assim, ó, das etapas, por exemplo, que eu acho que são as mais importantes num projeto de design interiores, para mim é o briefing, que tu também deve fazer com os teus clientes, que é essa conversa anterior para entender, primeiro, o que as pessoas têm, né? Porque cada ser é único. Então, assim, a vida de uma empresária que é solteira vai ser uma, a vida de uma empresária casada, empresária, enfim, qualquer profissional é outra, a vida de um jogador de futebol é outra, né? De qualquer pessoa. Então, assim, cada um traz seus pertences, digamos assim, de uma vida, né? Então, assim, eu gosto muito dessa conversa do briefing, eu acho muito importante, porque tu vai entender ali o que ela tem, o dia a dia dela, os hobbies, se tem filhos, se não tem. Pra gente, como designer de interiores, a altura da pessoa, porque, né? Eu até estava comentando sobre isso com meu filho, ele disse, mãe, o que a altura tem a ver com você? Imagina uma bancada de um banheiro para uma pessoa de 1,90 m, 2 metros, e para mim, que sou pequenininha. Então, assim, a gente tem que pensar nisso tudo, né? Se tem animais de estimação, se não tem. E eu acho que no caso, assim, como tu deve atender muito também, closets e cozinhas, imagino eu, que esses são os ambientes, né? E eu queria depois até entrar um pouco mais nesse mundo dos closets para a gente também não se perder. E assim, ó, como organizar tudo isso?
cada peça, vamos pensar no universo feminino, cada peça é organizada de um jeito, como é feito isso. Se você não faz um briefing bem feito, de repente a cliente tem lá uma bota de cano alto e não vai ter um lugar para guardar, né? Então, Exatamente. É. e acontece assim, tem profissionais de todos os tipos, né? Aqui a gente tem muito esse cuidado de conversar com o cliente, de ir a fundo, porque assim, isso vai reverter lá na frente. Se a gente não fizer isso, o resultado final vai ser ruim para o cliente e vai ser ruim para nós, né? Porque é o nosso nome. Exatamente. Então, eu queria que depois você explicasse um pouquinho também dessa conversa e falasse, depois a gente entra um pouquinho nesse mundo, então, dos closets para entender um pouco mais. Aí, gente, no final a gente vai deixar um espaço aberto para perguntas também. Então, quando a gente abrir o momento aqui, nos 15 minutos finais, vocês podem fazer as perguntinhas. A gente tem outra também das caixinhas aqui. Mas eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que funciona o teu trabalho, o que ambientes tu tem, normalmente te chamam para organizar. Uhum. Então, olha, a grande maioria das clientes me chamam por causa do closet. A grande maioria. Assim, o closet é, em primeiro lugar, assim, o campeão, né, dos pedidos de socorro. É verdade. Normalmente o closet. Em segundo lugar, entra ali, eu estou falando do closet numa família, né? O closet do casal, aí de consequência depois das crianças também. E depois vem a cozinha. A cozinha também é um local onde as pessoas têm grande dificuldade na hora de organizar, na hora de colocar as coisas no lugar. A gente Então, tá basicamente são cozinha, se esses. organiza muito fácil também. Sim, porque é um local onde você está ali todo dia, né? Cozinhando e tudo, e facilmente as coisas podem sair do lugar. Então, basicamente são, né, o closet e a cozinha. Depois vem os outros ambientes da casa, por exemplo, como essa empresária, essa jovem empresária, ela me pediu socorro, Patrícia, meu escritório está uma loucura. Então, eu fiz também para ela a organização do escritório. Por exemplo, é muito importante, porque é o ambiente, ela trabalha em home office, então, assim, se ela não tiver organização naquele escritório, como você mesma disse, né, a gente faz esse briefing exatamente para saber qual que é a rotina dessa pessoa. É uma pessoa que trabalha em casa, como ela, no home office, e constantemente está viajando também, ou é uma pessoa que é uma dona de casa, que gosta de curtir a casa e simplesmente ela gosta da casa organizada. Então, assim, eu atendo a várias realidades, né? Então a gente tem que estar sempre muito atenta a todas essas necessidades, porque a casa da cliente A não vai ser igual à casa da cliente B e muito menos as rotinas são parecidas. Mesmo que tenham, por exemplo, crianças na mesma faixa de idade, não significa que as rotinas vão ser iguais, né? Então a personalização, o trabalho do personal organizer, o próprio nome já diz, é personalizado. Eu acho essa uma palavra então, esse chave. Exato. Né? Nesse link de designer e personal organizer, né? A personalização, Sim, é entender tudo cada a ver. único, né? E, E ir a fundo. e aquela coisa que a gente tinha comentado outro dia, né? Nós temos uma coisa em comum, uma coisa muito forte, que nós trabalhamos com os sonhos das pessoas, né? Exatamente. Então, o sonho de ter uma casa bonita, uma casa organizada, uma casa onde a pessoa consegue encontrar tudo sem dificuldade. Então, tanto você que trabalha na projetação dos móveis, na projetação ali, na decoração do ambiente, o seu trabalho, você está constantemente mexendo com os sonhos das pessoas, normalmente é o maior com as sonho emoções das pessoas, né? É a sua casa, né? Então, exatamente. Da mesma forma, quando eu termino, né, que eu concluo ali o trabalho, que eu estou entregando a casa organizada para o cliente, eu vejo assim reações incríveis. É emoção, tudo é ligado à emoção. isso. Né? Então, assim, esse briefing que você falou é fundamental. Não tem como eu entrar na casa de uma pessoa para organizar sem saber quais são as rotinas dela. Exatamente. O que ela espera desse trabalho. E eu Porque acho que... Sim. desculpa, Patrícia. Não, pode falar. E eu acho que, assim, pelo menos para a maioria das pessoas com quem eu venho conversando, né, nossa rede de amigos, pós-pandemia, as pessoas se voltaram muito mais para suas casas. Claro que agora todo mundo quer voltar a viajar, tudo, mas acabou tendo um olhar maior para casa e vendo as coisas que não estavam tão boas assim, investindo mais. E eu acho que uma fase importante nessa conversa com o cliente tanto a gente, né, eu como designer de interiores e a nossa equipe, é também entender, tá, disso que você tem,
o que você realmente usa e o que você não usa. Porque eu vejo muitas pessoas, eu sou mulher também, a gente gosta de comprar, né? Então, o closet acaba, às vezes, ficando abarrotado e, às vezes, você não consegue achar porque tem muita coisa, o espaço não está bem adaptado, ou você compra demais e tem pessoas que acabam não fazendo aquele desapego, né? E, às vezes, se perdendo até naquilo que faz sentido para ela, né? Então, eu acho que o nosso trabalho passa por quase uma psicologia de entender realmente da pessoa, né? De fazer um trabalho além. Tu acha que hoje, as pessoas que tu atende, hoje, em relação a 2019, elas estão com esse olhar? Elas estão tentando se desapegar das coisas? Elas estão conseguindo fazer esse movimento para também os espaços nas casas não terem ambientes assim exagerados e às vezes sem utilidade? Então, olha só, como eu disse, cada caso é um caso, né? Eu tenho clientes que têm uma facilidade incrível em se desapegar. Por quê, Berna? A primeira etapa da organização profissional, ela começa exatamente pelo Uhum. descarte, né? Não tem como você organizar sem fazer o descarte. Então, assim, muitas vezes, quando eu faço essa conversa com a cliente, eu pergunto: você consegue fazer esse descarte sozinha? E aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, eu sou super desapegada, não tem problema algum. Então, quando você chegar, já vai estar tudo aqui. Vai ficar somente aquilo que você realmente vai organizar para guardar nos Uhum. armários. Outras pessoas têm muita dificuldade. Aí é que entra essa questão da empatia, de saber ouvir o cliente, que isso é Sim. fundamental. Então, eu tenho que entender, até ter essa sensibilidade para poder entender esse cliente aqui, ele vai conseguir fazer isso sozinho ou ele vai precisar de ajuda? E aí a gente entra nessa fase, que é a fase do descarte, com perguntas. Mas, Berna, eu gosto de deixar muito claro, eu respeito muito a vontade do Uhum. cliente. Eu não chego para impor, Tá, né? ótimo. Porque se a pessoa tem 200 calças jeans e ela quer manter as 200 calças jeans, quem sou eu para obrigar a pessoa a descartar aquilo? Uhum. Então, assim, eu faço perguntas direcionadas, eu faço, sabe, eu dou algumas dicas, eu dou algumas indicações, porque a gente tem algumas técnicas que a gente usa para ajudar Uhum. nessa tomada de decisão. Porque muitas vezes as pessoas se apegam a coisas por simplesmente pelo fato de não ter essa capacidade de tomada de É decisão. Ah, verdade. Às isso vezes eu precisa gosto, de uma isso eu não ajudinha. gosto. Às vezes precisa de uma ajudinha, né? E, Exato. e Então também a gente entra com essas perguntas. e é importante frisar que o trabalho da Personal Organizer não é um trabalho de fazer faxina, de fazer limpeza, né? Não é isso. Absolutamente. É organizar, né? Então, Exato. é bem diferente. Inclusive, Berna, no meu contrato tem uma cláusula, porque, gente, o trabalho de uma personal organizer não é assim, oi, gente, tudo bem? Estou chegando na sua casa e vou fazer. Não. Tem todo um processo, a gente passa por várias etapas do atendimento ao cliente. A primeira, né, é o primeiro contato com o cliente, logo após a gente já faz essa reunião, a gente marca uma reunião, pode ser por vídeo, pode ser pessoalmente, dependendo de onde a pessoa mora, para eu conseguir coletar o máximo de Uhum. informações possível. E depois a gente já tem o outro processo, né, que é a avaliação do ambiente onde vai ser organizado. Então, ali eu vou avaliar o que que tem, o que não tem, como que eu posso, já para começar a ter as ideias de soluções para esse cliente. Então, assim, o atendimento, gente, passa por várias etapas. Depois chega o contrato. Quando a pessoa, né, eu faço o orçamento, esse orçamento já é em forma de contrato. Então, ali eu já vou estar descrevendo tudo o que vai ser E feito, ali tu o que que já eu estou. calculou mais ou menos quanto tempo tu vai levar também, porque imagino que cada caso Sim, também é um caso nesse sentido, né? sim, exatamente. Então, assim, agora, né, depois de 4 anos de experiência, eu já tenho uma base, uma ideia de quanto tempo eu preciso para fazer determinadas coisas. Mas eu sempre coloco assim, que esse tempo ele pode variar. Pode ser que eu termine um pouquinho antes, pode ser que eu termine um pouquinho depois. Então, a pessoa ela tem que ter isso tudo escrito. Então, assim, gente, é muito sério. Porque eu estou entrando na casa do cliente, então eu tenho que falar para ele o que eu vou fazer, o que que ele vai receber, né, entre aspas, né, o que ele vai receber do meu trabalho e quais as condições de trabalho. E aí, quando você falou da limpeza, da faxina, essa é uma das cláusulas É importantíssimas que bom não tem no meu confundir, né? contrato. É bom não Para não confundir.
confundir. E assim, Exatamente. tu já deve ter tido experiências, ambientes, closets que foram projetados por uma designer de interiores e que não foram. Assim, você percebe essa diferença? Sim, eu percebo claramente. E percebo também, exatamente por isso que eu acho tão importante essa parceria desses dois Uhum. profissionais. Porque você conhece muito bem os elementos que tem dentro de um móvel, né? Você conhece muito bem em relação a medidas, ao tipo de material que você pode usar e tudo mais. Mas quando entra essa parceria com o Personal Organizer, eu vou fazer um estudo, uma avaliação de tudo aquilo que a pessoa tem. Então, quando passa para você fazer o projeto ali, você sabe exatamente o que ela vai precisar mais de bastão para cabides ou ela vai precisar mais de prateleiras e gavetas? Isso é uma pergunta. Quais as alturas? Sim. O que você prefere? Mais cabides ou mais prateleiras? Eu sou fã dos cabides. Cabides. Então tá. Eu acho que tudo fica mais organizado, não fica? Sim. Fica mais fácil, em vários sentidos. Fica mais fácil visualmente, o Uhum. cliente consegue enxergar facilmente tudo aquilo que ele tem, mas o momento, hein, Berna? Quando a gente faz a organização, seja de qualquer tipo de armário, qualquer ambiente, a gente segue uma regra. Nem sempre é possível aplicar essa regra. Uhum. Mas nós temos assim um conselho para nossa cliente de deixar sempre um quarto do espaço vazio. Então, vamos lá. Você Esse tem quarto um é pro cabide marido, ali. então, né? Não, não. Um quarto daquele espaço, por exemplo, você tem 1 metro de cabide, Uhum. de bastão, certo? E aí a gente vai preenchendo ali, colocando as peças nos cabides, e assim, seria maravilhoso deixar 1/4 de centímetros ali daquele espaço vazio. Por quê? É o espaço que nós precisamos para movimentar as peças. Para não ficar tudo muito cheio, amassar, né? Porque eu acho que isso é o Exato. bom do cabide. Se você tem uma camiseta, uma camisola, como diz aqui em Portugal, então se você dobra numa gaveta, eu sempre acho que na hora que a gente vai usar, a gente acaba tendo que passar de novo, né? E se você Aham, coloca no é cabide, não, isso. ela fica sempre bonitinha, não Desde é? que você tenha 1/4 do espaço É vazio. verdade. Ai, tô Se sem esse um par. você não tem, se você não respeita esse espaço que tem que estar vazio para você ter facilidade de movimentar as peças, então você imagina 1 metro de bastão abarrotado. Aí o que acontece? Você vai pegar um cabide, você tem que fazer força. Uhum. Gente, eu já fiz a organização que eu tive dor aqui nessa articulação por causa do peso. Uhum. Não tô brincando, é sério, por causa do peso das peças. Então, assim, é complicado, porque primeiro, você não consegue visualizar, assim, sabe, com facilidade. Para você visualizar, você tem que ficar arredando, empurrando as peças. Segundo, as peças acabam, naquele movimento ali, acabam um cabide, acaba enfiando assim debaixo do outro e as peças vão ficar escondidas e vai amarrotar suas peças. Então, aquele problema que você falou da gaveta, que as peças ficam amarrotadas, isso vai acontecer também no cabide se você Que não daí esse respeita esse espaço espaço. extra, né? É Exato. interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, inclusive estou precisando deixar esse espaço extra. E Sim, porque a gente usa uma peça para cada cabide, a gente não usa 2 peças no mesmo cabide. Então, se você tem 50 peças, serão 50 assim, cabides. O pensando na trabalho de uma beleza, personal organizer. e Oi? pensando na beleza, né? Na estética, também eu gosto muito de ter cabides iguais, né? Da mesma Sim, a família de gaveta. Claro que padronização. vai ter o para bermuda, vai ter, né, os específicos ali, mas eu gosto de trabalhar, então, tu também eu acho que deve instruir para isso, né? De ter Absolutamente. A do mesmo tipo, né? padronização. Padronização. E Aham. você organiza também por cores? Eu acho Ah, fantástico. Eu adoro. Eu então. sempre começo assim, às vezes acaba no dia a dia não ficando tanto quanto, mas é a forma que eu gosto de organizar, que eu acho lindo. Principalmente uma pergunta de uma das nossas seguidoras, que ela botou na caixinha, foi: eu tenho um closet aberto, como é que eu faço para deixar bonitinho? Porque no dia a dia, assim, é por cor, cabide, e como é que eu deixo organizado cintos? Então, se tu puder ir dando essas dicas Sim. pra gente, sabe? Mala, tem alguma melhor forma de guardar, de deixar organizadinho? Uhum. Então, vamos lá. Como que eu faço a organização? Eu faço baseada no que o cliente quer.
Uhum. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela usa muito saia. Ela ama saia. Ela quase não tem calças. Ela usa muitas saias. Mini, midi, maxi, de todos os, Uhum. né, as alturas ali, comprimento. E aí, o que acontece? Quando eu fui organizar, olha, vamos raciocinar aqui dessa seguinte forma. Se eu vou organizar por cores, porque nós temos pelo menos 3 modos de organizar. Então, eu sempre pergunto para a cliente como que ela gosta mais. Então, se a pessoa fala comigo, eu quero por cores. Então, vamos lá. Eu começo do, tanto faz, do branco até o preto ou do preto até o branco, tanto faz. Uhum. E aí, eu começo ali na ordem das cores. Mas, quando eu respeito as cores, eu não respeito a simetria. Ou seja, A gente vai ficar uma mais eu vou curta, uma ter... mais comprida. Isso Exato. já me irritaria. Pois é, então assim, você tem que chegar num acordo para saber o que te irrita menos. Se é a questão da simetria ou se é a questão das cores. Então vamos lá. Se eu começo, né? Eu sempre começo da mais longa e depois até chegar na mais curta. Então eu começo lá, preta, longa, preta, mid, preta, curta, preta. Aí depois eu começo com, sei lá, com a marrom. Aí marrom, longa, marrom média, marrom curta. Você entende que eu tenho longo, curto, Uhum. mini, longo, curto, mini, longo, curto, mini. Eu não vou ter a simetria. Mas se você é uma pessoa que gosta das cores, para você tá ótimo. Para essa minha cliente que eu atendi, que gosta muito de saias, ela falou, Patrícia, eu quero por simetria. Então, eu comecei da saia mais longa, ou vice-versa, como Uhum. você acha melhor. Começo, então, da mais curta e vou descendo ali no comprimento. Então, Volta, vai ficar aquela simetria. e volta para Mas eu que a não vou gente falou respeitar as da cores. individualidade de cada um, né? Exatamente. Aí você entende que se eu respeito a simetria, não tem como respeitar as cores? Sim, sim, perfeito. É isso mesmo. Você entende? Então, assim, tem vários modos. Então, por isso que é tão importante a cliente estar. Eu não digo que ela tem que ficar comigo durante todo o trabalho, mas em alguns momentos eu preciso que a cliente esteja presente. Porque, sim, durante essa reunião que a gente faz do briefing, eu consigo coletar muitas informações, mas algumas coisas eu só vou entender na hora. Uhum. Então, é importante a participação da cliente nesse sentido. E tem também um terceiro, só para a gente fechar aqui essa parte de como que eu organizo. Tem também o modo de organização por categorias. Então, tudo isso fica a critério do cliente. Por exemplo, eu posso fazer um bastão onde eu vou colocar a terceira peça. Qual que é a terceira peça? Blazer, jaqueta, um Uhum. colete, uma capa, tá? Basicamente são essas a que a gente chama de terceira peça no armário feminino, Sim. né? Então, eu vou ter ali um bastão. Claro que eu estou falando desse espaço, né? Que eu não tenho um bastão para cada categoria, Uhum. né? Normalmente Não não tem tanto existe isso. Então, nesse bastão da terceira peça, como que eu vou fazer isso para minha cliente? Por cor? Ou você prefere por categoria? Por exemplo, só blazer clássico, depois só jaquetas esportivas, depois só capas e depois só o Uhum. colete. Você entende que são 4 tipos de peças Sim. diferentes? Então, a cliente que vai me falar, sim, eu quero separada por categorias. Ou então, não, Patrícia, eu quero por cor. Então, eu vou colocar um blazer preto, uma jaqueta jeans preta e um colete preto. Não é só Então, eu vou simplesmente misturar. chamar e te deixar ali a Deus dará, como a gente fala no Brasil, né? Porque a pessoa vai ter que participar ativamente. Assim como Sim, para a gente também no projeto de interiores, não é simplesmente, eu quero minha casa. Não, a participação é do começo ao fim no processo, né? exato. Porque não tem como, né? Ela que vai usar, né? Então, Sim, porque se for a nossa exatamente. opinião, cada caso eu vou fazer só com o meu estilo. E não é. Até falei aqui Sim, né, que a gente tem 6 designers interiores, então que isso é ótimo porque a gente consegue atender os mais variados gostos dos clientes. Porque, assim, ótimo. é muito diferenciado, né? Exatamente. Mas assim, é muito legal quando você consegue entender o jeito ali da sua cliente, o estilo, o gosto da sua cliente, sabe? Uma vez que você consegue entender, depois a coisa flui mais E facilmente. uma outra pergunta minha, eu vou te encher de pergunta, tá? Vai. Quando você ensina a pessoa a organizar, ela vai aprendendo e ela normalmente mantém, ela vai aprender, você ensina, certo? Faz parte do Sim, processo? faz parte. Quando a personal organizer vai até a sua casa e faz a organização,
como eu disse, ou você pode estar o tempo todo ali participando, ou você vem só em alguns momentos e tal. Quando a gente termina tudo, que a gente faz um tour com a cliente para ela fazer a supervisão, para ver se está realmente daquele jeito que ela quer, do jeito que ela gosta. Então, a gente faz um tour, né? A gente faz um tour com a cliente para ela ir dando o ok. No final desse tour, quando ela me deu o ok para tudo, tá tudo do jeito que ela quer, então a gente passa para essa última fase, que seria já, na verdade, a gente tem a fase da identificação, que uma vez que foi aprovado todo o sistema de organização, aí a gente entra com a nossa maquininha etiquetadora para a gente colocar os nomes. É uma fase, praticamente a última fase, a última etapa da organização profissional, onde a gente vai. Por que que tem que ser a última? Porque só depois que ela faz toda a supervisão e me dá o ok. Porque você imagina, eu coloco etiqueta em tudo, depois ela chega, não, eu acho melhor colocar isso lá. Aí eu tiro a etiqueta e faço de novo. Entendeu? Então, por isso a gente deixa essa etapa por último, que é uma etapa extremamente importante. Tanto para a pessoa, para a cliente, quanto para os funcionários que trabalham na casa. Sim. E depois disso, Berna, depois que a gente faz toda essa identificação, aí sim a gente passa para a fase de treinamento, que pode ser, por exemplo, eu tenho clientes que ela tem 4 funcionárias em casa. Então ela fala, Patrícia, eu não quero saber de nada, ensina para funcionária. Entende? Então eu pego a funcionária responsável pela organização do closet e aí eu faço todo o treinamento com essa funcionária, explicando o que foi feito, por quê e como. Então, tu vê que é um trabalho bem complexo e que leva o seu super tempo, né? Normalmente, claro, assim, vamos dizer no caso dessa cliente que tem 4 empregadas, né? 4 pessoas que ajudam ela. Quanto tempo demora para organizar um closet assim? Claro que é um caso, com certeza a pessoa tem uma casa bem grande e tudo, mas muito assim, grande. Nesse caso, quanto tempo em média é o teu trabalho? Olha, essa cliente especificamente foi um caso atípico. Foi assim, o maior closet que eu peguei na minha vida até hoje. Foi o maior de todos. E assim, eu falei, depois que eu fiz esse trabalho, eu faço qualquer coisa, porque realmente foi muito grande. Foi um grande desafio. Neste closet especificamente, eu demorei 6 dias para organizar, trabalhando 8 horas por dia. Não estou brincando. Mas com uma grande... Eu tive uma grande satisfação. Primeiro, porque foi realmente um grande desafio. Na época, eu trabalhava sozinha. Então, eu faço tudo sozinha. Desde o planejamento, criando ali as soluções para cliente, os sistemas de organização, até ali a etiquetinha e treinamento de funcionários. Tudo sozinha. 6 dias. Mas o que acontece? Nesse caso especificamente, nós tivemos muita modificação, várias modificações no layout do armário. Então, foi um armário que a gente tinha comentado antes, foi um armário que foi planejado, foi feito sob medida, mas não teve um bom aproveitamento. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo assim que foi para mim bem assim uma aberração. Esse exemplo foi realmente uma coisa que eu falei, meu Deus, como que é possível? Nesse armário dessa cliente, ok, tudo bem, ela é bem alta, tem quase 1,80 m. Mas eles fizeram umas gavetas que ficavam na altura dos olhos dela. Então, você imagina como que você vai ver o que tem dentro da gaveta? Olha aqui, Não você faz imagina, né? Algum. E eu me pergunto como que uma pessoa que trabalha com planejamento, né, com móveis planejados, como que ela me faz uma gaveta que abre aqui, ó, nessa altura? Chamou a J. Barbosa, tá aí, ó, pronto. Pronto, resolvido. Exatamente. Então, assim, para mim, esse foi um grande desafio, porque eu falei, como que eu vou organizar isso aqui com esse armário feito dessa forma? Mas um dos 4 funcionários da casa era aqui chamam de Hausmeister, é aquela pessoa responsável pela manutenção da casa. Então, a minha cliente me deu carta branca. Ela falou, Patrícia, pode pegar esse funcionário e tudo que você precisar modificar, retirar, furar com a furadeira, tudo você pode falar com ele e você tem carta branca para decidir o que for melhor. Então, com essa ajuda foi fantástico. Você vê como é importante um bom trabalho de uma boa equipe de design de interiores, de uma empresa séria, né? Exato. Que pense no todo
para que esse tipo de coisa não aconteça, né? A gente tem todo um planejamento por trás, né? Porque os erros que acontecem geralmente são desse tipo, ou são que a pessoa comprou alguma coisa e acha que aquilo vai caber no ambiente e quando vai ver não cabe, ou cabe, mas não tem circulação. Então, as pessoas às vezes podem achar caro, entre aspas, né, contratar um serviço de personal organizer ou de design de interiores, enfim, de arquitetura também, mas o barato sai caro, né? Porque o olhar o projeto pronto é a última etapa, né? Tudo que tem por trás, ou todo o teu planejamento também que tem por trás, leva tempo, é estudo, né? Então, é investimento na tua qualidade de vida. E eu acho que é isso que as pessoas estão buscando quando contratam design de interiores, quando contratam personal organizer, né? E também comprar com qualidade, né? Por exemplo, a gente que trabalha com móveis, né? Saber que tu está comprando algum produto que vai ter uma durabilidade também, que você não vai daqui a pouco estar precisando trocar, mexer num closet, porque nunca vai ficar a mesma coisa, né? É difícil tu estar mexendo numa coisa que está ali, né? Exatamente. E outra pergunta que eu tinha... Ah, tá, daí você ensina, mas normalmente essas clientes acabam te chamando de volta mesmo assim? Olha, então eu separo assim, tem, digamos assim, dois estilos de clientes. Eu tenho aquela cliente que consegue manter, né? É óbvio, eu como profissional, com tanta experiência, é óbvio que eu faço a coisa assim, que fica tudo ali bem, né? Perfeitinho. Muitas vezes a cliente não consegue fazer exatamente igual, mas ela consegue manter o sistema de organização, que para mim é o mais importante. Não importa se é a dobra que ela fez ficou um pouquinho maior aqui, um pouquinho menor aqui. O importante é conseguir manter o sistema de organização, né? Uma vez que ela consegue manter esse sistema, depois é só estética. O resto é estética e a gente pode, sabe, ajustar ali depois. Então, eu tenho aquela cliente que ela consegue manter, mas ela quer a coisa bonita do jeito que eu deixo. Então, ela me chama, não porque tá tudo bagunçado, não. Mas porque ela quer aquele toque Que final eventualmente, que o uma profissional. vez por ano, Sim, pode acontecer. Porque ela vai exato. mantendo, né? O importante é isso, né? Também aprender para manter. Exatamente. Porque, né? Exatamente. Então, assim, o importante é conseguir manter o sistema. Isso é fundamental. O resto é estética. Mas eu tenho também outras clientes que, por exemplo, compram muito. Então, muitas vezes, depois que eu terminei de fazer a organização, que eu encontrei o sistema de organização, os vestidos vão ficar aqui, as calças vão ficar dessa forma, isso vai ser dobrado. Aí depois ela chega com uma mala de roupas, você entende que eu vou ter que Vai ter que reorganizar tudo, né? Então, eu tenho esses dois tipos de clientes. Aquela que consegue manter e me chama só para realmente dar aquele toque final ali. E tem a cliente que ela não consegue se adaptar ao sistema. Por quê? Porque está sempre chegando coisas novas. Sim, Então, daí. esse sistema tem que ser periodicamente revisado para poder encaixar tudo É de novo, entende? pergunta que não quer calar. Quem é mais organizado, homens ou mulheres? Eu vou partir para a defesa das mulheres. Por quê? Assim, olha, é o seguinte, os homens, vamos pensar no guarda-roupa do homem. O que que tem no guarda-roupa do homem? Calça, Berna, blusa de malha, camisolas. camisa social, camisa clássica, né? Vai ter algumas calças clássicas, algumas calças jeans, aquela calça mais esportiva. Vai ter algum blusão, né? Uma blusa de lã. Você entende que o guarda-roupa do É homem é simples, muito. né? Agora, vamos pensar no guarda-roupa da mulher? Mini saia, saia midi, saia longa, calça jeans, calça de couro, calça de leggings, alfaiataria, pantacor. Aí depois entra tipo a parte de esporte. Aí tem as roupinhas, os top de ginástica, não sei o quê. Aí depois tem o blazer, como eu falei antes, o blazer, a jaqueta de couro, a jaqueta jeans, o casaco. Você entende que a mulher tem Bota, uma tênis, infinidade. sandália, né? Sapato de salto, os É, tacões aqui, né, em Portugal. Então, assim, é muita coisa. é E muita variedade, né, de categorias. Então, é muito mais fácil para a mulher bagunçar do que para o homem. O homem tem ali blusa de malha, camisa clássica, calça jeans, bermuda, short. Pronto, acabou. E você falou antes, né? E agora eu lembrei de uma coisa quando é um espaço grande, o tempo que demora. Agora, outro grande desafio é quando o espaço é pequeno.
A gente está vivendo um tempo onde a maioria das pessoas, as casas, os apartamentos estão cada vez menores. Muitas vezes a gente faz projetos que são apartamentos lindos, bem valorizados, né, com vistas fantásticas, né? A gente está aqui no Porto, então não falta vista fantástica, mas que mal e mal cabe a mesa de cabeceira do lado. Então você tem um armário ali, então como é desafiador também esse outro lado para a gente projetar, né, entendendo o que a cliente tem e para manter a organização, né? Eu acho que esse está sendo um grande desafio. Por isso, eu acho que tem que muito trabalhar essa mentalidade de não ter excessos, de ter realmente peças de qualidade. Estou falando de roupa, não de móveis, mas de roupa, né? E das coisas na cozinha também, de não ter o excesso, mas ter produtos de qualidade, de durabilidade, que daí a gente também entra em questões de meio ambiente, de sustentabilidade, né? Porque é um fato, né? As casas estão cada vez menores. Ô, Berna, você já parou para pensar que a organização ela tem tudo a ver com autoconhecimento? Ah, sim. Com certeza. Você já parou para pensar? Então, se eu me conheço muito bem, eu conheço os meus gostos, eu sei, eu tenho um estilo de vida que eu tenho, como que fala? Aquela coisa do consumo consciente. Então, assim, eu sei exatamente o que cai bem para mim. O que cai bem. Exato. Então, eu acredito muito que a organização tem tudo a ver com autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece muito bem, você passa a consumir com consciência e com... para a evolução Exatamente. humano, né? Exato. Então, assim, Desculpa, mas eu acho que isso acontece muito, assim, à medida que a gente vai ficando mais maduro. Eu imagino que, assim, a gente, ao longo da vida, eu, pelo menos, já passei por isso, já tive mais de uma casa, né? Então, teve a fase que eu era recém-casada, morei sozinha na época da faculdade, era um tipo de morar, né? Então, você pode ter um armário todo para ti, mesmo que não seja grande, você, né? E você vive uma vida muito em função também de roupa e de sair, de tudo isso. Sim. Depois você casa, já muda de cenário, você tem filho, muda de cenário, e você vai amadurecendo com esses processos, né? Então, eu imagino que as clientes que vão te procurando, os clientes, já são nessa fase mais madura da vida também? Ou tanto faz, assim? Mas eu acho que a maioria deve ser, né? Não? Tem um pouco, assim, sabe? Eu não consigo colocar assim, classificar, sabe? Porque eu tenho aqueles clientes que são extremamente vaidosos, então estão sempre comprando roupas porque estão sempre querendo acompanhar a moda. Eu tenho clientes que têm uma vida social frenética. Então, de manhã tem reunião no trabalho, à tarde tem almoço com o cliente, mas à tardinha tem um aperitivo com as amigas e à noite vai para um concerto de ópera. Até porque você entende? Tanto o teu trabalho, quanto o nosso público, o nosso consumidor J. Barbosa, é um público que tem um poder aquisitivo maior, uma vida social intensa, é verdade, também tem tudo isso, né? Então, pensa bem, essa minha cliente que de manhã está trabalhando lá com o cliente, almoço com o cliente, à noite ela vai para uma ópera. Então, você entende a diversidade de roupas e acessórios que essa pessoa tem que ter? E, por exemplo, essa cliente aí do armário que eu demorei 6 dias, é uma pessoa que tem uma vida frenética, uma vida social muito intensa, que participa de grupos, que participa de eventos, que participa sabe, de coisas grandiosas. Então, ela tem, por exemplo, a parte do armário dela de vestido de festas enorme. Então, você entende que é um pouco complicado, assim, eu não consigo colocar todo mundo no mesmo estilo, porque é uma pessoa que frequenta ambientes de altíssimo nível, então ela tem roupas que tem que estar ali, né, consoante ali com o ambiente em que ela frequenta, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que joga tênis, que corre no parque, que gosta de estar super à vontade em casa. Então ela tem. Exato. Então ela tem uma parte no armário que é roupa, homeware. Então ela tem só tipo conjunto de moletom, sabe, coisas confortáveis, porque ela gosta de se vestir no dia a dia em casa dessa forma. Mas ela viaja frequentemente, você entende que é uma vida muito frenética. Então eu tenho que estar muito atenta a tudo isso, sabe? Falando um pouco sobre essa nossa parceria também, só para deixar claro para as pessoas, então a gente, né,
tem a Patrícia como nossa parceira aqui na J Barbosa. Então, para todos os nossos clientes que precisarem do serviço dela, assim, tu vem, tu inclui no teu serviço, né? Tu vem até o país, aqui na Europa, tu tem Sim. alguma limitação? Não, né? Então, aqui a gente já sabe que não, que Olha, Portugal já vai ser a tua casa também, né? olha que delícia. Então, eu na brincadeira, eu criei, quando eu comecei a ser chamada em várias cidades, do norte ao sul da Alemanha, do norte ao sul da Itália, na Suíça, eu criei a minha hashtag Organize Sem Fronteiras, que é exatamente para falar isso, gente. Eu vou onde o cliente me chama. Uhum. Então, é tudo uma questão de organização. Por exemplo, eu vou atender meu cliente em Nápoles. Eu já fui 2 vezes, ele fez uma mudança de Roma para Nápoles, foi para um apartamento, eu fui e fiz toda a organização da casa inteira. Quando ele mudou novamente, ele mudou para um apartamento ainda maior, ele me chamou de novo. Então eu fui e fiz a organização do novo apartamento da casa inteira. Então eu vou onde o cliente me chama. Então é tudo uma questão de organização. O cliente precisa de mim. Aí na cidade do Porto, a gente se organiza, datas, viagens, hospedagem, é tudo feito com muita calma, tudo com contrato, sabe? É tudo muito pensando na transparência, sabe? Eu estou sempre pensando na transparência de estar colocando ali todas as informações, todas as condições para o meu cliente. Porque o Né? Ele tem serviço que ainda é saber. pouco conhecido em Portugal. Tanto que aqui na Sim, empresa, quando, né, te conheceram ali na Feira de Milão, e quando a gente conversou aqui, eu já conhecia, mas assim, muita gente, mas o que que faz? Então, às vezes, as pessoas acham, não tem mercado. Tem sim, as pessoas tem. desconhecem às vezes o serviço. Então, assim, ó, para É. quem gostou, tá gostando da nossa live, assim, ó, já depois anota os contatos, já fica com ela também, vem conversar com a gente pode, né, fazer o todo. Sim, E outra coisa que eu ia comentar, assim, ó, eu até botei alguns pontos para mim aqui, de dicas, assim, o que quando eu penso num closet, né, por exemplo, daí tu vai dizer, isso sim, isso não, por exemplo, a iluminação, né? Para mim é essencial que tenha uma é. boa iluminação, se puder ter uma janela melhor ainda, nem sempre se tem, né, para também Uhum. essa roupa não ficar num lugar que pega umidade, às vezes tem bolsa, tem essa peça de couro toda, então a gente tem um inverno muito úmido, mas que tenha também uma boa iluminação. Muita gente me pergunta, o que tem que ter? Um espelho de corpo inteiro, né? Eu acho Sim, essencial. é. Quando você tem espaço, um puff, uma banqueta, para também você ter o conforto de provar o seu sapato, Isso. né? Eu não sei se Uhum. todo mundo pensa nisso, se às vezes te aconteceu de algum desses detalhes faltarem. Vidros eu acho muito interessante, tu às vezes proteger alguma porta com vidro, que tu tá protegendo para não ficar empoeirado, alguma coisa assim, mas que você consiga visualizar as bolsas, por exemplo, né? Porque Sim, as vitrines, as né, que a gente chama de... porque assim, Sim, a mulher geralmente tem lá uma coleção de bolsas super bonitas, de grande valor, e você também quer facilitar o dia a dia de estar vendo essas bolsas, né? E também uhum. que elas estejam bem acomodadas, assim como as botas, os sapatos, para não estragar, né? Porque Exato. senão daqui a pouco você vai Berna, estragando. você falou essa questão da iluminação, eu tenho até uma observação. Por exemplo, é muito importante, por isso que é bom quando a pessoa tem um profissional, Que já pensa né, isso que no pode projeto, contar, né? que já pensa nisso no projeto. E é interessante também você notar que no local onde vão ficar os artigos de couro, por exemplo, as bolsas, sapatos de couro, é importante observar que tipo de lâmpada que você vai Uhum. colocar ali. Porque esses artigos, principalmente essas coisas mais delicadas, elas não podem ficar na luz direta. Aquela luz, principalmente, eu não lembro o nome da lâmpada, do tipo de lâmpada, Porque vai aquela desbotar, né? lâmpada que esquenta Que esquenta que vai desbotar. e vai desbotar, pode danificar aquela peça. Você imagina uma bolsa da Hermès que custa 20, 30, 40 mil euros na luz direta, aquela luz que esquenta Uhum. muito. Você pode danificar aquela peça, olha só que Exatamente. prejuízo. Então, é muito importante. Gente, o trabalho de uma personal organizer é baseado em detalhes. Não é simplesmente pegar a blusinha, dobrar e pôr na caixinha. Nós pensamos na conservação das peças. Uhum. Então, por isso que é importante a gente ter, né, a cliente ter o apoio de um profissional que está ali de olho A nesses detalhes. dicróica que o nosso seguidor falou, justamente a dicróica, que vai esquentar, né? Que vai estragar a peça, né? Esse nome aí que eu não lembrava. Exatamente. Então, assim, você entende que o profissional, designer de interiores, ele vai estar, Atento. olha, esse tipo de lâmpada não é Uhum.
Não é aconselhável colocar nesse ambiente. Por quê? Porque ali vão estar armazenadas as peças de couro mais delicadas. Então, isso é muito importante a gente observar esses detalhes. Até mesmo, por exemplo, quando eu vou trabalhar na casa de um cliente, eu vou observar que tipo de cabides que esse cliente usa. Porque eu não posso nunca, jamais, colocar um casaco de lã, aqueles casacos super pesados, num cabide de plástico. Essa foi uma Eu das preciso... Como guardar? Aqui eles falam os casacos de lã, as malhas, enfim, né? Para quem fala Sim. Como guardar? Pois é. Tudo depende do tipo de tecido, tipo de peça e onde que ele vai ficar guardado. Porque, por exemplo, como eu falei, um casaco de lã pesadíssimo, né? Aqui na Alemanha faz muito frio, então as pessoas usam muito esse tipo de casaco, aquele sobretudo, aqueles casacos pesados. Batida, né? Exato. Então a gente tem que ter o cabide específico para esse tipo de peça. Porque se você coloca um cabide muito leve, um cabide, sei lá, de plástico, ou até mesmo aquele cabide de veludo, que é o queridinho, assim, que a gente adora, porque ele é bem fininho, ocupa menos espaço no armário. Mas ele não é adequado para esse tipo de peça. Então, normalmente, no armário onde a gente vai guardar as roupas de inverno, essas jaquetas, casacos bem pesados, a gente usa os cabides de madeira, com o detalhe aqui, com aquela proteção na ombreira, para não danificar a peça, porque se você coloca aquele cabide mais retinho, ele vai marcar, vai fazer um vinco ali naquela peça. Qual proteção? Como é que é? O cabide, normalmente o cabide de madeira, tem aquele específico que ele tem um formato de uma ombreira. Tem algum modelo que já tem um formato mais largo e tem outros que eles são simplesmente mais arredondados. Serve também. Entende? Então, assim, eu tenho que me preocupar não só em colocar o casaco no armário, mas eu tenho que pensar na conservação daquele casaco. Você imagina uma jaqueta de couro da Dolce & Gabbana, sei lá, de tantas marcas maravilhosas, e eu coloco num cabide sem a proteção nos ombros. Com o tempo, com o peso da jaqueta, vai ficar marcado. E aquele couro, com o tempo, se a pessoa não prestar atenção, ele vai craquelar. Ele craquela todo, sabe? Então a gente tem que pensar na hidratação das peças de couro. Você sabia que as peças de couro têm que ser hidratadas? Sim. Então, assim, são tantos detalhes que se você tem, né? Aqui vou fazer um exemplo assim um pouco bem claro, assim, para deixar bem claro. Se você tem uma jaqueta que custa baratinho, numa loja baratinha, você fala, não tem problema. Mas se o meu cliente que usa só Salvatore Ferragamo, que usa só bolsas da Bottega Veneta, que usa Prada, Hermès e todas essas marcas mais exclusivas. Se eu chego ali e faço isso, olha que dano que eu vou estar provocando ali para esse cliente. Então tem que uma responsabilidade qualificado o suficiente também, né? Então cuidado com quem contratam. E vamos para as perguntinhas agora? Porque se deixar, a gente fala aqui até qualquer coisa, pessoal, a gente depois faz uma parte 2. Mas eu acho que agora a gente vai para as perguntas, né? Claro, depois as pessoas vão ter que também entrar em contato contigo, com a gente, né? A respeito do serviço de cada uma. Eu tenho algumas perguntas aqui e também as pessoas podem ir colocando aqui as perguntas, né? À medida que for possível, a gente vai respondendo. Uma das perguntas é justamente essa: um jeito de não bagunçar as blusas de lã, essas fininhas de malha, assim. Sim. É gaveta, então, olha só. Para não ficar bagunçado. Olha, normalmente, quando a pessoa está no processo de planejamento do móvel, eu aconselho que coloque o máximo de cabides, de bastão de cabides. O máximo que conseguir, vai colocando, porque praticamente todas as peças a gente consegue pendurar. Quais são as peças que a gente não deve pendurar? Que deve ficar dobradinha? São as peças miudinhas, peça pequena, roupa íntima, calcinha, sutiã, cueca, sabe? Essas peças pequenininhas devem ficar dobradas. Meias, né? Toda essa parte íntima. E as roupas de lã. Então, tudo que a gente chama de tramas, né? Sabe? Quando a lã, que você vê o buraquinho, assim. Todas essas peças de lã, de crochê, tudo que for feito à mão, tecido desse tipo de trama, delicado, cashmere, não pode ser pendurado. Então, para a organização de roupas de lã, por exemplo, é recomendável colocar nas gavetas ou prateleiras.
tá? Então, dobra. Eu tenho, por exemplo, eu uso, quando eu vou fazer organização na casa da cliente, eu tenho um kit de gabaritos, que inclusive eu vendo até para as pessoas. Eu tenho um kit de gabaritos, que ele tem 4 tamanhos diferentes para 4 tipos de peças diferentes. Então, quando eu vou dobrar a blusa de lã, por exemplo, eu dobro com o gabarito. Por quê? Porque ele vai me dar a medida para todas as blusas, vão ficar na mesma medida. É isso que dá aquela sensação de conforto visual. Padronização. Padronização dos cabides, padronização das dobras. Ótimo. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. A gente também vamos responder umas 3 ou 4 perguntas, né? Para a gente não se adentrar noite adentro. Deixa eu me ver aqui. Qual o organizador ideal para a cozinha? Como se organizar melhor uma cozinha? As pessoas têm muita dúvida com as Tupperware, que a gente fala, né? Com os plásticos. Como manter isso organizado? Qual o grande desafio na cozinha? O problema dessas vasilhas normalmente as pessoas perdem as tampas. Exatamente. Né? Aí vira aquela loucura na hora que precisa. Ai, meu Deus, cadê a tampa? E não sei o quê. Então, para a gente resolver esse problema, eu gosto de guardar as vasilhas com tampas já tampadas. E não fica... Então, eu sempre fico meio assim, cheiro. vai ficar com cheiro ruim? Olha, o importante é lavar bem lavadinho. Eu aconselho, assim, quando vai lavar esse tipo de vasilha, colocar um pouco de vinagre branco, que tira o cheiro, que tira manchas e também não deixa ficar com cheiro. Lavou direitinho com o vinagre, já elimina esse problema já na raiz. Seca bem direitinho e depois você pode tampar, não tem problema. E aí, como que a gente vai guardar? Por exemplo, se você vai guardar nas gavetas, muita gente o que faz? Coloca empilhada, uma em cima da outra. Na gaveta, o ideal é você colocar no modo arquivo. Ao invés de colocar uma em cima da outra e fazer aquela pirâmide assim, você guarda assim. Conseguir visualizar de cima. E aí você consegue visualizar. Abriu a gaveta, você consegue ver todas. Meu marido entendeu? Tá vendo essa live, ele me ajuda muito com isso. Por favor, preste atenção. Ótimo, ótimo. Agora, Berna, tem gente que vai falar, meu armário não cabe as vasilhas tampadas. Então, o que eu posso aconselhar? Que você tenha um produto organizador específico. Ele parece com um escorredor de prato. Sabe aquele escorredor de prato? Você coloca assim? Isso. E tem alguns que são específicos para tampas. Então, olha, não tem espaço para guardar as vasilhas já tampadas, então pega esse tipo de escorredor de prato. Não é escorredor de prato, ele é um próprio para tampas, mas é só para você identificar. E coloca todas as tampas assim. As vasilhas de um lado e as tampas organizadas dessa forma. Então, você pega a vasilha e pega a tampa separadamente. Mas o ideal é já com a tampa. Já com a tampa. Legal. E assim, né, eu vejo muito aqui uma diferença entre Portugal e o Brasil, por exemplo, que é de onde a gente vem, que as cozinhas geralmente as pessoas compram os apartamentos já com as cozinhas inclusas, né, no apartamento. Sim. Então, eu acho importante, quando a pessoa consegue comprar na planta, né, o apartamento, já pensar também que ela pode personalizar a cozinha dela, contratando uma designer de interiores. Porque também, às vezes, aquele que é igual para todo mundo, não funciona, porque cada um tem a sua individualidade, a sua rotina, os seus hobbies. Então, poxa, o que você usa mais? Se você recebe muitas pessoas ou não, o tanto de louça que tem. Então, também eu acho, no Brasil a gente tem muito isso da individualidade, né? De você fazer a sua própria cozinha, né? Com a tua carinha ali. Então, ó, estamos aqui para isso. Mais uma pergunta. Vamos lá. Até uma seguidora perguntou para mim, daí no caso, qual estilo de design de interiores está mais em alta quando se fala de organização? Eu acho assim, o estilo independe da organização. Eu acho que a pessoa é que consegue, né, ser organizada e ter isso na vida dela, buscar essa organização. Porém, eu acho que o estilo mais minimalista, hoje mesmo a gente gravou, aproveitando para fazer propaganda aqui, ó, publi. A gente fez um podcast, eu e Helena, outra designer de interiores aqui, falando sobre estilo japandi, que é uma fusão das culturas japonesa com escandinavo. E que tem muito isso do minimalismo. Então, eu acho que dentre os estilos, é um estilo que se a pessoa quiser manter a casa organizada, que tem muito esse olhar,
né? Para não ter aquilo que não usa dentro de casa, para não ter excessos. Então, para ter realmente aquilo que usa e não Uhum. conseguir entrar em casa e ter aquela paz da Sim. organização, da beleza, né, do ambiente que respira. Então, eu espero ter respondido. Mas, de Aham. qualquer forma, qualquer estilo que você tenha, você consegue manter organizado. A organização cabe em qualquer lugar, em qualquer Em estilo. qualquer lugar. Outra pergunta: como deixar no escritório fios organizados? Então, Mouse. Claro, aham. né, a gente sabe, né? Compre um sem fio. Mas quando não é possível, como você organiza esses fios? Olha, existem em qualquer loja de material de escritório, até mesmo na Amazon, você consegue facilmente achar. São guias, eu não tenho nenhuma aqui para te mostrar, mas são guias, são de borracha, de silicone, alguma coisa assim, e por trás ela tem um adesivo, é, ela cola no móvel, tá? Então, normalmente, quando eu vou fazer alguma organização de escritório, que eu vejo aquele monte de fio do computador, fio da impressora, fio não sei de quê, nanana, que fica aquela bagunça ali em cima da mesa, eu coloco esse adesivo, que é uma guia, gente. Ai, pecado que eu não peguei Ai, um mãe, aqui para vai mostrar colocar. para vocês. Depois eu mostro para você. São guias que você cola no móvel e aí você passa cada fio, ele tem um buraquinho onde ela se encaixa. Dessa forma, você consegue colocar todos os fios alinhados. Então, não fica aquele bololô ali em cima da mesa. Então, você põe essa guia. Isso. Deu para Deu para entender? entender, deu para entender. Eu gosto muito sempre de quando você está projetando também, considerar, né, no móvel ali de escritório, na secretária, como se diz aqui, já um recorte ali para Sim. você também conseguir passar os fios da forma mais discreta possível, né? Aham. E já se precaver nesse sentido, né? Porque olhar e Sim, ter o ambiente, né, bonitinho, organizado, né, aonde você trabalha. exato. E tem uma outra dica também, sempre relacionada aos fios. Primeiro tem essa guia que você coloca e os fios se encaixam em cada buraquinho e vai certinho até lá embaixo. Tem as caixas, são caixas grandes assim. Aí sabe quando você tem a Uhum. extensão? Aqui a gente chama de chabata, aquela extensão Sim. com vários, Sim, 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 né? sim. Pois, aí você tem vários fios ali ligados, aí você compra essa caixa. É como se fosse, por exemplo, eu tenho uma caixa aqui de acrílico. É como se fosse uma caixa assim, ela tem tampa, você coloca os fios todos aqui dentro, tampa, e ela tem um buraquinho onde o fio entra e o outro onde o fio sai. Então, você olha ali no chão ou em cima do móvel, você vê uma caixa. E os Ah, fios ficam todos escondidos ali dentro. Então, você não vê aquele monte de fio espalhado. viu, pessoal? Então, coloca ali uma guia, Dica. né? Coloca a guia para dar a direção dos fios ali em cima do móvel e depois embaixo, que vai ser embaixo da mesa, no caso, coloca essa caixa para organizar os fios. Terceira dica legal para os fios é colocar etiqueta com os nomes. Por exemplo, na família tem 5 celulares, cada um ali com um carregador. Então você pode organizar esses carregadores, né, os fios, com uma etiqueta com o nome de cada pessoa. Ah, esse aqui é o celular da filha, esse é do filho, esse é do pai, esse é da mãe. E aí coloca as etiquetas. Ai, cadê meu celular? Cadê meu carregador? Cadê meu carregador? Todos já têm o nome. Estão numa caixinha, estão organizados. Isso, Então, isso. tem mais alguém? Alguém que quer colocar uma pergunta aqui pra gente? Estamos à disposição. Ó, meninas, é a Bianca. Cheguei há pouco, Ah, então não sei se já falaram sobre, mas uma curiosidade: o trabalho da Personal Organizer é bem difundido na Europa? olha, ótima pergunta. Esse trabalho, ele está começando a pegar assim uma velocidade agora. Berna, quando eu comecei, eu sou a primeira personal organizer brasileira na Olha, Alemanha. Eu falo isso com muito orgulho, eu adoro que falar legal. isso. Eu comecei lá em 2019 e na época não tinha ninguém que fazia esse trabalho. E não tinha nem escola aqui na Teve que Alemanha, estudar para na você ter uma ideia, não existia. Eu tive que estudar na Itália, não existia o curso aqui. Hoje já tem uma alemã que tem um curso, ela tem programa na televisão, é bem famosa por aqui. E hoje, só de brasileiras que eu conheço, só aqui na Alemanha, já deve ter umas 10. Inclusive, Isso, eu a treinar por distância, você também, que você também dá curso, certo? sim, exatamente. Eu também estou fazendo curso de formação básica para quem quer começar nessa área.
Então, assim, eu tenho alunas em 8 países aqui na Europa. Inglaterra, Portugal, França, Itália, em vários países aqui na Europa eu já tenho alunas. E aí o que acontece? É uma profissão que está começando a tomar velocidade, começando a pegar o espaço aqui, agora, nesse último ano, eu posso dizer, 22, 23. Então não é muito conhecida, é pouco conhecida, mas a nossa missão é exatamente essa, é divulgar e falar para as pessoas que existe esse profissional. Quem precisa de ajuda na hora de organizar, já deve saber que tem uma profissão, né? Que tem um profissional que faz esse tipo de trabalho. É isso mesmo. Exatamente. Super respondido. Mais alguém? Uma perguntinha? Aproveitem que é o momento. Em setembro eu vou lançar a terceira turma dela. A gente espera a tua visita também aqui em Portugal, né? Em breve. Olha, eu A gente tô ainda não se querendo... conheceu pessoalmente. É verdade. Eu tô aqui me organizando para ver se eu consigo fazer uma visitinha aí para vocês no final de agosto, início de setembro. A loja fecha para férias? Não, Em agosto, setembro? não. Não fecha, né? Sempre aí. Pronto. Ótimo. Não, porque eu tô querendo me organizar para fazer uma visitinha aí. E quem sabe, vamos ver se dá tudo certinho Super bem. pra gente se conhecer pessoalmente. Pode daí, de repente, fazer alguma coisa aí. Quem quiser conhecê-la pessoalmente, a gente também divulga. A gente vai planejar isso bonitinho. E assim, né? Eu acho que, para finalizar, a nossa casa é o nosso refúgio, é o nosso, né, onde a gente vai realmente, que estão as pessoas mais importantes da nossa vida, onde a gente sai depois de um dia de trabalho e quer ter sossego. Então, eu acho que o nosso trabalho aqui, meu, da Patrícia Paixão, que já tem esse nome como sobrenome, é cuidar com todo amor para que esse espaço fique cada vez mais especial para você. Sim. Então, o que vocês precisarem, estamos aqui. Os nossos contatos estão aqui no Instagram. Vai ficar salva também essa live, tá? Então divulguem para os seus amigos. Eu te agradeço muito, Patrícia, a tua participação. Eu tenho certeza que essa nossa parceria vai dar muitos frutos. Eu tenho certeza que os nossos amigos portugueses aqui, que não sabiam desse trabalho ou que já sabiam, agora sabem que pode contar, né, com ele através da gente, contigo, que vão estar super bem assistidos. Muito obrigada, tá? Obrigada. E até a próxima. Eu que agradeço a vocês. Bom, agora a gente Tá vai tomar bom. um espumante ali.